Meus irmãos, para que a gente possa aproveitar o tempo, eu fiquei um pouco temeroso, não gosto, vou ser bem claro, os irmãos, de pegar um texto, por exemplo, para a nossa realidade, do Antigo Testamento, para poder falar aos irmãos, porque tem muita coisa da realidade do Antigo Testamento que era para um tempo específico, né? Então tem muita coisa que você pega e às vezes não condiz com a nossa realidade dada tanto tempo depois, né? No Novo Testamento a gente já vê a figura de Jesus, da graça, mais próximo dessa realidade nossa. Mas eu quero pegar apenas a história desse indivíduo e tentar entender com os irmãos o que a gente pode aplicar para os nossos dias, amém? Então, entenda dessa forma. Juízes, então, versão NAA. Juízes, capítulo 14, versículo 1. Vai falar a história de Sansão. E essa história é interessante porque eu lendo alguns capítulos antes, outros depois, tentando entender um pouquinho da história dele, salvo engano, a mãe dele não podia gerar e lhe apareceu um anjo a ela por 2 vezes. Depois eu fui entender e eles mesmos depois declaram, né, pela forma como eles falam, que eles viram a Deus. E, poxa, nós vimos a Deus, agora vamos morrer. Porque toda vez que aparece a expressão o anjo do Senhor, alguns estudiosos dizem que era o próprio Deus em uma manifestação corpórea, né? Era o próprio Senhor ali aparecendo. Então, depois ele diz, olha, e agora o anjo, nós vimos a Deus. E agora, vamos morrer. Ele disse, não, se fosse para morrer, tinha morrido, era na hora, né? Porque o anjo aparece e diz a eles que eles vão gerar, que a esposa de Manoá, se não me engano, não é isso? Ia gerar, ela era estéril e ia gerar. Então, e dá toda a especificidade do porquê, qual é a razão, qual é o propósito deste filho, para que Deus ia dar esse filho. Qual era a vontade de Deus do que aconteceria com esse presente, né? E se a gente for acompanhar toda a história, ter filhos, principalmente para esse contexto, era uma grande visitação de Deus. Receber um presente de um filho era entender plenamente de que Deus visitou aquela casa. Era realmente uma grande bênção. E se fosse filho homem, então era maior ainda. Deus visitou com mais graça ainda. Então, a história conta que esta mulher era estéril, não podia gerar. Mas o anjo do Senhor aparece e diz a ela, dá as especificações, e que ele seria como alguém que ia dar o pontapé inicial da libertação desse povo da mão dos filisteus. Então, o versículo 14 já começa então falando desse filho que já nasceu, que já está aqui, já construindo a sua história. Mas é um homem que está debaixo desta profecia. É um homem que está debaixo deste desejo, deste anseio. Então, quero que você comece a mentalizar comigo de que eu vou falar deste homem, de um homem que, primeiro, é uma promessa de Deus. O próprio Deus vem aos seus pais e diz, olha, tudo bem, você é estéril. Estou usando minhas palavras, versão Misael, tá? Você é estéril, mas você vai gerar, e este que você vai gerar será aquele que vai libertar o meu povo das mãos dos filisteus. Então, disse que ela ia gerar, e já disse com que propósito que ela ia gerar. E aí, nós vamos falar deste homem. Veja, o texto começa dizendo, Sansão foi a Tímina. É isso? Versão NAA.
onde viu uma das filhas dos filisteus, voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher em Tímina, é isso mesmo, gente, Tímina, das filhas dos filisteus, e agora gostaria de que a buscassem para ser a minha esposa. Porém, o seu pai e a sua mãe lhe disseram: será que não é melhor? Será que não há mulher entre as filhas de seus parentes, ou entre todo o nosso povo, para que você tivesse de ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse ao seu pai, ao insistente, o teimoso. Mas Sansão disse ao seu pai: busque essa mulher para mim, porque é só dela que me agrada. Mas o seu pai e a sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois ele procurava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. E a história continua, né, falando que ele vai e insistentemente até que ocorre toda a história que nós vamos tentar discorrer aqui com os irmãos. Então, nós vamos falar sobre este homem. Um homem em que o anjo do Senhor vem, faz essa promessa. Ele nasce debaixo também de um voto de Nazireu, em que ele teria que cumprir algumas coisas, e em troca disso, ou cumprindo este compromisso, esse voto, Deus iria usá-lo de forma grandiosa. Mas nós vemos aqui, quando chega a vez então dele cumprir com esse chamado, com esse propósito, ele já dá o pontapé inicial de forma errada, contrária àquilo para o qual ele foi chamado. Então, nós queremos aqui, dentro do tempo e baseado nesse texto, aprender algumas coisas com Sansão. A primeira coisa que nós aprendemos aqui com ele é que ele começa perseguindo as coisas erradas. Ele começa indo atrás de coisas que não era para ele ir. E aí, certamente, durante a sua vida, até chegar a essa situação, certamente os pais vinham contando toda a história para ele, né? Desde talvez o seu nascimento, desde a aparição desse anjo. Olha, mamãe era estéril, não podia gerar e tal, e o anjo do Senhor apareceu por 2 vezes, contou tudo como seria, e cá está você. Certamente a mãe dele contava. E aí, agora ele pronto para realizar essa tarefa, esse propósito, ele começa então querer coisas contrárias das quais Deus disse que não deveria. E aí a gente vê, por exemplo, os primeiros versículos que eu li aqui. Primeiro, o fato dele querer ir no meio do povo em que era totalmente averso, não somente averso, mas perseguir o seu próprio povo. Um povo que era totalmente contrário ao povo de Deus, contrário às leis e às vontades de Deus, e ele então quer ir até lá. Mais do que isso, ele quer casar-se, contrair um relacionamento, um casamento com uma mulher em que Deus disse que não. Deus, irmãos, sempre quis de nós exclusividade. Deus sempre quis para ele um povo que fosse seu, exclusivo seu. E aqui a gente vê Sansão tomar um caminho diferente daquilo que ele deveria tomar. E insistente ainda. A mãe começa a aconselhar: você já ouviu isso antes? Você já assistiu esse filme antes? Meu filho, mas a Bíblia diz que não. Ou meu liderado, não vá por aí, não caminhe por aí. Pastor, mas é o que eu quero, mas é assim, começa a dar uma série de justificativa, não é?
mas é assim, eu já planejei, já está tudo assim, está assado, eu já elaborei, assim, mas não vai dar ruim. É contrário. Deus já disse que não dá certo, não pode misturar, não pode haver colunho entre as trevas e a luz. Não há semelhança, não tem como haver, não tem sociedade, não tem como assumirmos aliança com quem não pertence, com quem não segue os mesmos princípios que nós. Mas ele continua insistindo: Senhor, Pai, mas foi dela que eu me agradei. É ela que é bonita, é ela. Já viu essas justificativas? E aí eu costumo dizer até em casa com os meus filhos, o difícil, o complicado, o doído, parece bom, mas é ruim. É o amém de Deus. Nós devemos ter pavor do amém de Deus. É quando nós insistimos, e às vezes não é assim, com os nossos pais, com os nossos líderes. E aí vai, e você diz: não, meu filho, não vai por aí. Não, meu filho, não faz isso. E insiste, é uma, é duas, é três. E você vai mostrando os porquês. Olha, Deus disse que era assim. Deus disse que a gente não pode misturar. Deus disse que não é por aí que a gente caminha. Deus disse que nós somos luz, nós somos sal. Olha, Deus disse que nós vimos para ser referência, para testificar. Nós vimos para andar como por o caminho reto, em retidão. E o cara está: não, mas não, mas não. E aí você diz: amém, então vai. Aí mora o perigo. O amém de Deus, nesse sentido, é perigoso. Porque você quer então? Então vá. Porque nem Deus, a gente vê aqui as consequências dessa sua escolha e a gente vai caminhar por aí. Mas veja, nem Deus vai nos obrigar a fazer aquilo que, de certa forma, Ele quer. Entenda bem. Porque existem as vontades de Deus, eu não vou abrir aqui esse leque. Mas Deus vai dizer: então vá, caminhe. Não é? Salvo engano, Deuteronômio diz: olha, eis que põe diante de vocês a bênção e a maldição. Olha, portanto, eu aconselho que vocês escolham a bênção, mas está diante de vocês. Josué diz, né? Olha, eu e a minha família vamos servir ao Senhor, mas vocês que escolhem. Se quiser vir comigo, vamos embora, vamos servir ao Senhor. Mas se não quer, eu e a minha casa já fizemos a escolha de servir ao Senhor. Deus não vai obrigar. Nós não somos com aqueles que estão debaixo de um cabresto, né? Nós temos a liberdade. Então, Sansão começa a perseguir, a escolher as coisas erradas. E quantas vezes nós também nos apegamos assim? Deus já fez promessas grandiosas a nós. Deus já disse para nós constantemente em palavras, na oração com Ele, lendo a palavra: olha, tem um propósito grandioso com você, para você. E nós estamos dizendo: Senhor, mas eu quero andar por aqui. Nossa, mas como é bom isso aqui. Porque, irmãos, cá para nós, as coisas erradas, elas são brilhantes. Sim ou não? Você imagina que essa moça que Sansão viu lá é toda uma desbanguelada, desdentada, descabelada? Não, sabe? E nós às vezes até criticamos e condenamos, mas às vezes nós também estamos fazendo as mesmas coisas. Escolhas erradas, trilhar por caminhos errados. Não escolhemos estar diante do Senhor, caminhar com Ele, porque é mais restrito. O negócio é mais apertado. Não tem como ser meia boca, né? Não tem como você ali levar de qualquer jeito. Tem que ser ou é ou não é. Ou é sim ou não. Ou caminha pelo caminho da porta estreita, ou você está enganando, ou nós estamos enganando a nós mesmos com as nossas escolhas. E não é por falta de ouvir, porque nós estamos rodeados de conselheiros, rodeados de pessoas tentando nos direcionar. Mas, gente, se nem o próprio Deus vai nos forçar, nós aqui fazemos as nossas escolhas. Sim ou não? Então, a primeira coisa que nós aprendemos com Sansão aqui é que ele está trilhando por um caminho de escolhas
Seus olhos estão fixos em escolhas erradas. E aí começa com o olhar. Não é isso que Paulo diz? Por isso que a recomendação de Paulo é: olha, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama e tal, e tal. E aí ele determina dizendo: se há alguma virtude, é o fato de você pensar se há, nisso pensai. O provérbio diz: olha, de tudo que tem que se guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Sansão começa com os olhos, mas você percebe que daqui a pouco seus pés já estão trilhando para caminhos errados. Daqui a pouco não só os pés, mas o coração já vai junto, seu coração está envolvido também com decisões erradas. E aí nós precisamos tomar cuidado onde nós estamos fixando os nossos olhos. Para onde nós estamos direcionando os nossos pés. Onde nós estamos colocando o nosso coração. Porque Jesus disse: onde tiver o teu coração está o teu tesouro. Está a tua vida. Então, um homem tão forte, um homem chamado por um propósito tão grande, irmãos, de libertar um povo, de escrever uma história poderosa e belíssima, não nem dada nem talvez somente pelos seus próprios esforços, mas o próprio Deus, desde o ventre, já chamou para sê-lo assim. E quantas vezes nós também já ouvimos: olha, meu irmão, Deus te chamou desde o ventre para escrever uma grande história. E às vezes a gente se perde em coisas tão pequenas, com escolhas tão... Imagina Deus olhando lá de cima e falando: oh, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com esse bendito? Eu chamei ele para algo tão grande, ele está perdido nisso aqui. Se atrapalhou nessa coisinha aqui, nisso aqui. Eu tenho tanta coisa grandiosa para ele está aqui, embaraçado com isso. Não é? É o que Sansão fez. Sansão começou deixando seus pés vagarem. Seus olhos não estavam muito atrás e, previsivelmente, seu coração estava logo em seguida. E aí, quando o coração é envolvido, é complicado, né? Quando aquilo que nós estamos vendo, desejando, isso desce para o coração, é uma luta. É uma batalha travada para você não se dobrar. Porque o coração, ele vai perseguir aquilo, né? Ele conta uma história para você que você tá, sabe? Você tá cego, você vai porque o coração tá ali envolvido. E aí a gente precisa todos os dias estar pedindo como salmista: Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor, e me afasta disso. Tem misericórdia de mim, porque meu coração, Jeremias 17, 9, 17, enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Irmãos, e era um camarada que estava ouvindo essa história, estava constantemente, seu pai dizendo: olha, você foi ungido. Deus te deu um propósito grandioso. É você que vai libertar todo esse povo. Não só mim e seu pai, não só sua família, mas todo o povo de Deus vai começar a experimentar o prover do Senhor, a liberdade no Senhor através de você. E ele começa a se perder numa coisa tão... tamanho da grandiosidade, insignificante, não é? E será que a gente... se não tomarmos cuidado, Miguel, ao orar, a gente também não se pega nisso, não é? Tão pequeno. Sansão é o tipo do camarada que diz: eu não me importo com o que Deus diz. Sansão é o tipo do camarada que diz: eu não me importo com o que a mãe e o pai dizem, ou o líder. Eu não me importo com o que está certo ou errado. Já está ali, sabe, ludibriado pelo sentimento, pelas emoções, pelo coração.
Eu tenho desejos, eu tenho necessidade. Aliás, eu quero. Sabe, é um negócio para a nossa realidade. Eu não sei se talvez você vive isso, talvez eu vim de outra terra, né? Mas é um negócio de que eu tenho direito. Está todo mundo cheio de direito. Quando você parte por deveres, não sobra ninguém. Está todo mundo dizendo, é direito meu. Eu tenho direito. Mas peraí, o seu dever? Aí ninguém quer. Hã? Aí não, aí você apelou. Todo mundo cheio de direitos. Como Sansão estava. Não, mas eu quero. É essa que eu quero. Vai atrás, pai. Vai lá. Tal. E aí? Precisamos analisar onde estão os nossos desejos. Onde nós estamos baseando os nossos sonhos. Atrás do que nós estamos? No que nós estamos depositando esforço, energia, emoção? A quem nós estamos entregando o nosso coração? A quem nós estamos dedicando tempo e às vezes, por muitas vezes, tempo de qualidade? Será que é válido? Será que nós estamos pegando algo precioso, a maior moeda existente de todos os tempos, que é o nosso tempo, é precioso, vale muito? E em que nós estamos dedicando? Nós precisamos pensar nisso. Outra coisa que nós precisamos analisar e ser sincero, primeiro com nós mesmos. Onde está meu ponto fraco? Onde está minha fraqueza? No que eu sou fraco? Ô irmão, não vamos nos enganar. Ninguém é forte o tempo todo, não. Ninguém é. E às vezes isso acontece, a gente fica enganando a nós mesmos, pastor Miguel, e não se prepara. Aí quem está de fora fala, poxa, mas aquele irmão, aquela irmã tão fervorosa, tão... Cadê? Sumiu. Perdeu a fé, a convicção. Mas por quê? Porque demonstrava uma força que na verdade não existia. Não conhecia suas fraquezas, porque quando a gente conhece, é quem vai ao médico, não é? Quem vai ao médico? É quem reconhece que está doente. E quando chega lá no médico, você não tem que falar? Quem é que senta lá na frente do consultório, na frente do médico, e fica, o que você tem? Não, mas e aí, está doendo onde? Você não tem que falar? Então expor nossas fraquezas, primeiro diante de Deus. Senhor, não sou isso tudo. Não sou mesmo. Não sou. Sou debilitado, sou fraco, eu preciso da tua mão. Se o Senhor não for comigo, igual Moisés, não sai daqui. Não dou um passo. Se a tua presença não for comigo, não saio daqui. Entende isso? Então, reconhecer as nossas fraquezas. Primeiro a Deus, depois aos nossos líderes. Pastor, me ajuda nisso. Olha, eu estou com uma dificuldade, não é? Nós vamos orar, nós vamos interceder, nós vamos te abençoar, não é isso? Nós vamos caminhar com você, nós vamos te ajudar a se vigiar. Isso é ser amigo, é ser irmão. Olha, não caminha por aí não, Samuel. Você me falou aquele dia que você tem essa dificuldade, não vai. Passa longe, desvia os teus pés daí. E certamente era o que os pais estavam dizendo. Para que você vai lá? Esse povo incircunciso, esse povo mau que quer nos destruir, o que você vai procurar no meio desse povo? Então estava aconselhando ele. E é isso que o líder faz, é isso que os pais fazem. Conhecendo as nossas fraquezas e debilidades, vai nos direcionar a se afastar daquilo que é ruim, daquilo que é mal, daquilo que está nítido, que vai nos levar na destruição. Certo? Então, nós precisamos conhecer nossas fraquezas e estar na dependência de Deus. Senhor, nos fortalece, me ajuda a caminhar. A segunda coisa que a gente aprende com Sansão é que, na sequência disso, ele começa a quebrar quase que todos, se não todas as regras, digamos assim, do voto que ele teria nascido baseado nesse voto. Então, Sansão é um cara que é aquele que diz, regras foram feitas para ser quebradas.
E aí onde é que isso prospera, meus irmãos? Regras são feitas para ser seguidas, obedecidas. Imagina, e aí a gente está vivendo também essa realidade, né, irmão? De que ninguém quer seguir mais regra. Não, que isso é pataquado, isso é antiquado. Que regra o quê? Que obedecer o quê? Eu não obedeço ninguém, eu obedecer pastor, eu obedecer. Isso é retrógrado, isso é passado. Cada um se dirige por si próprio, cada um segue o seu. E a Bíblia diz que chegaria esse tempo. Mas se a Bíblia diz que chegaria esse tempo, eu não tenho que estar dentro desse quadro. Eu sou daqueles que seguem a direção de Deus, do alto, em obediência, em cumprindo a palavra, não é? Então, ele começa a quebrar as regras, quebrar os votos que ele tinha feito. E assim, bem simplório, as regras eram: não podia beber bebida forte, não podia tomar álcool, não podia tocar em nada impuro ou morto, e não podia cortar o cabelo. É coisa básica, talvez não seja exatamente assim como eu estou dizendo. Mas ele começa a trilhar um caminho, e aí eu quero dizer para vocês que normalmente é assim. Normalmente, se Deus não tiver misericórdia, ou a gente não se arrepender, que é aquela questão de fazer o contorno, né? Dar o 360, nós vamos para o mesmo caminho. Se não houver arrependimento, não adianta, um abismo vai chamar o outro. Agora veja, irmão, um cara com um propósito tão grande, tão gigante, começa a se perder, começa a contrariar, quebrar tudo aquilo que Deus disse para ele não fazer. Coisas tão simples, e ele vai quebrando as regras. Eu quero aqui me ater com vocês que ele, no caminho, retornando para esse mesmo lugar, e agora já com os pais, no caminho, ele, e aí é perigoso, nós vamos falar sobre isso. No caminho, os pais vão à frente e ele dá a impressão que ele pega um atalho e passa dentro de uma vinha. Vinha a gente sabe que é o fruto que faz o vinho, né? E no meio deste atalho que ele pega, a Bíblia diz que ele encontra um leão que, rugindo para cima dele, a Bíblia diz que ele rasga como se estivesse rasgando um cordeiro, tamanha força que ele tinha. E aí ele rasga aquele animal e depois encontra com os pais como se nada tivesse acontecido, e a história continua. Passado mais um tempo, ele volta de novo para ir certamente contrair o casamento com a moça que ele havia escolhido, de tanta insistência com os pais. Então vai lá, paga o voto, o dote, né? E aí vai lá, então, casar com essa moça. E no caminho, a Bíblia diz que ele, de novo, desviando do caminho, ele passa de novo onde está aquele cadáver do leão. E aí, a Bíblia diz que ele vai lá e naquele cadáver, naquela ossada, tem um enxame, tem mel. E ele pega, então se lambuza todo com aquele mel, come aquele mel, e ainda leva, então, também para os pais comerem daquele mel. E, novamente, não conta nada aos seus pais. E aí eu fiquei pensando, o que a gente aprende com isso? Que por muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, também acontece conosco. Deus nos dá capacidade, força, nos enche do Espírito Santo, sabe? Nos toma com força poderosa, sobrenatural, e nos faz vencer inimigos invencíveis. Nos faz vencer desafios gigantescos que na força do nosso próprio braço, na nossa capacidade, jamais nós venceríamos. E aí passa pouquíssimo tempo, nós estamos lambuzando no mel do mesmo gigante que Deus já nos fez vencer. Não é um negócio assim, chega a soar como estúpido. Como assim? Deus nos faz vencer um negócio
quase que incapaz, quase que inalcançável. E eu pego por causa de pouquíssima coisa, um pouquinho de mel, um pouquinho de doçura, um estado rápido de prazer, de emoção, de coração bater mais forte. Eu me entrego ao gigante de novo. Foi o que aconteceu com Sansão. E ainda quebra o voto que ele fez. Ele não podia tocar em nada imundo, nada morto. E quebra o voto. Então, nós precisamos estar atentos. O que passa pela nossa cabeça com um chamado tão grande de Deus para nós, com um propósito tão poderoso diante de nós, e nós nos entregar com tanta facilidade? Não é? Nós precisamos parar e pensar. Gente, será que eu sei mais do que o Criador que me chamou, daquilo que eu mesmo sou capaz? Será que eu entendo mais do que o próprio Deus, a quem me chamou, a quem pertence a sua obra, a quem pertence os seus planos, seus projetos? Será que eu estou acima disso? Deus é quem sabe de todas as coisas a respeito de nós. É Ele que diz, né, Jeremias? Não me lembro qual é o endereço exatamente, mas eu que sei, 29? 29. Eu que sei que pensamentos é que tenho sobre vós. Os meus pensamentos estão acima. E às vezes a gente se embaraça com pouca coisa. Para terminar, para não ser muito longo, terceira coisa que a gente vê aqui, e aí já é quase que no final da vida de Sansão, no capítulo 16, e aí é outro perigo. É o que eu estou dizendo aos irmãos, um abismo sempre vai chamando o outro. Sansão se envaidecia da força que ele tinha, né? A gente acompanha toda a história, mata 1000, mata 30, mata não sei quanto, e vai. Uma força gigantesca, uma força descomunal. Mas, naquilo tão simples que ele precisava vigiar, ele não conseguiu, não vigiou. E aí foi uma situação desastrosa atrás da outra. Vigiemos, meus irmãos, porque nós devemos estar sempre, inteiramente, na dependência de Deus, caminhando pela sua vontade, pelo seu querer. Então, primeiro, ele começa a desejar ou perseguir as coisas erradas. Depois, quebra as regras. E, por último, ele perde a sua visão. Não só a visão, porque aqui ele perde literalmente as vistas, né? Versículo 21 do capítulo 16, diz: então os filisteus o agarraram, depois de toda a história, que ele faz uma série de testes, aí por último ele se entrega. E aí ele faz uma série de testes, e termina com tantas forças sendo enganado, sendo ludibriado por meia dúzia de palavras de uma mulher. Nós, homens, tomemos cuidado, não é? Vigiemos com isso. Camarada tão forte, com um propósito tão grande, e aí é enganado ali e termina perdendo. Aí, que foi na verdade uma das últimas coisas, né? Que foi cortar o cabelo, que aí Dalila põe no colo, começa ali com a conversa mansa e tal, e corta os seus cabelos. E aí, aqui já no final dessa história, então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Que coisa vergonhosa. E normalmente é o que acontece com quem perde a direção, com quem perde a visão. Deus nos chama para uma coisa tão grandiosa, tão poderosa. E aí o texto de Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13, Jesus deixa muito bem claro: olha, vocês são o sal e a luz da terra. Se o sal se tornar insípido, sem sabor,
para nada mais presta a não ser jogado na terra e ser pisado pelos homens. Situação de vergonha, de desprezo. E exatamente o que acontecia, né? Quando o sal não prestava, eles jogavam nas estradas porque pavimentava, tornava as estradas menos derrapantes para os carros da época. Então Jesus está falando de uma realidade como essa. Imagina um cara com um propósito tão... vencia a quem aparecesse diante dele. Agora está servindo de chacota. Está envergonhando o próprio Deus, que o chamou para libertar, e agora eles estão presos. Veja a continuidade do texto, versículo 23. Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus, aí um Deus minúsculo, Dagom, e para se alegrar. E diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. O povo, quando viu Sansão, louvava o seu Deus, dizendo: o nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Com alegria no coração disseram: manda vir Sansão, para que ele nos divirta. Que coisa terrível. O próprio Davi disse: eu prefiro cair na tua mão do que na mão dos homens. Ele sabia que os homens não têm misericórdia. Então, o conselho, se eu pudesse dar nessa noite, é: pode até. Só que Sansão perde os dois, né? Primeiro a visão. Depois, por último, as vistas. Assim como eu que uso óculos, alguns irmãos aqui usam, às vezes a gente pode até ter uma deficiência na vista, mas na visão, jamais. Nas vistas, no físico, você pode ter dificuldade de ler, de chegar de longe ou de perto, mas a visão de quem é Deus, de quem é você em Deus, nós não podemos perder. Não é? Sansão começa perdendo a visão do propósito para que Deus chamou ele, e termina perdendo a vista. E aí a Bíblia diz, por final, que ele é tão misericordioso que ainda faz com que se cumpra o propósito real para que Deus chamou. Porque Deus, irmãos, Ele vai cumprir. A gente não adianta a gente ficar pensando assim: se eu não for fazer, Deus não vai fazer. Não vai acontecer. Não se engane. A gente pode até pensar como Elias: Senhor, só sobrou eu aqui. E aí Deus: não sabe de nada, inocente. Tem mais 7.000 ali que eu guardei para mim. Então, se eu não fizer, Deus vai fazer de todo jeito. E Deus, por misericórdia, ainda fez, né? No final, ainda tem misericórdia dele. A Bíblia diz que o cabelo voltou a crescer. Ele pede para levar ele até as colunas, e ali, no ato de misericórdia de Deus, Deus ainda cumpre, que trouxe destruição para os filisteus. Mas, irmãos, eu acho que o caminho da obediência, eu penso, tenho certeza, que o caminho da obediência, o caminho dos olhos bem abertos, o caminho de andar na direção de Deus ainda é o melhor. Sim ou não? Ainda vai ser o mais fácil, ainda vai ser o mais glorioso, ainda vai ser o mais alegre. Então caminhe por aí. Caminhe por aquilo que Deus está direcionando. É difícil? Está debaixo de obediência, debaixo de critérios, debaixo de uma série de coisas. Sim, pode ser, mas ao fim de tudo, o nome do Senhor vai ser glorificado. É como João disse: importa que ele cresça, mesmo que para isso eu tenha que diminuir. Mas o mais importante é que ele cresça, o nome dele seja louvado, engrandecido. Amém?